Fala galera, e o Remember chegou à Netflix. Galera, antes de começar a crítica, pô, já curte o vídeo, já assina o canal, tá com a mega ajuda que vão falar real, não custa nada. Dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. Também assim, ó, você tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, curte o vídeo, assina o canal, pra não perder absolutamente nada. Galera, vamos começar porque aqui, ó, não tem vinheta, não tem inserção de imagem, não tem a trilha, uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. Galera, pô, eu adoro filme de terror. Eu adoro filme de terror asiático, entendeu? Eu adoro o gênero, adoro demais, assim. E desde o momento que eu vi o trailer desse filme, pô, eu fiquei muito ansioso pra finalmente poder ver o Remember. Chegamos no dia, assistir o Remember. Então, galera, pô, pra começar assim, esse filme ele não é o que ele aparenta ser, tá? Porque ele esconde algo que é muito utilizado por outro grande criador chamado Sr. Stephen King, que é uma relação simplesmente o quê? De colocar não só dos relacionamentos entre os adolescentes, mas muito do que cada um tem escondido no seu íntimo, no seu interior, do que realmente acontece por trás de toda aquela cortina que cada um tem ou não tem, entendeu? De a maneira como cada um funciona, do que parece, né? Do que aparenta ser para outras pessoas, mas do que realmente é, do que realmente sente, né? Que muitas coisas, e principalmente na idade ali dos nossos personagens, na questão toda do colégio e tudo mais, nessa fase de transição da adolescência para a vida adulta e tudo mais, isso bate e reflete demais, assim. E o Stephen King, cara, ele tem uma maneira muito própria dele de fazer tudo isso funcionar, né? Dentro de todas as obras que ele tem, e ele faz isso espetacularmente muito bem. E aqui no Remember tem um pouco disso também, tá? Porque esse filme, assim como eu tinha falado antes, ele aparenta ser muito mais do que ele é. Porque ele consegue, tá, de algum jeito, colocar todas essas partes íntimas dessas dores que os adolescentes têm, para já justificar muito a questão do motivo por que esse grupo está reunido ali, por que ele está colocado nessa busca toda, né, em relação a reunir as partes do corpo da desaparecida e tudo mais, por que esse grupo realmente tem essa união se eles não têm nenhum tipo de aproximação. E, primeiro ato do filme, tá? Ele consegue muito bem, não só colocar muito bem a Asuka como a nossa protagonista, mas ele vai apresentando todos os membros ali do grupo, obviamente com, né, as suas importâncias ali, realmente de papéis coadjuvantes, mas ele para realmente apresenta os personagens com esses pequenos detalhes dessa parte um pouco mais íntima. Alguns personagens são apresentados durante, né, o looping temporal, também com essas partes mais íntimas dessa motivação por completo. E galera, a partir de agora, assim, eu vou ter que falar com spoilers porque não adianta, tá? Tem algumas coisas que a gente precisa conversar mais abertamente, então assim, ó, fica o aviso, a partir de agora teremos spoilers. E essa questão toda deles terem, né, não só essas dores, mas serem, querendo ou não, sozinhos, terem uma solidão escondida no seu coração, como o Takahiro fala, isso é algo que faz esse elo desses personagens realmente se unirem, e a gente vai, né, à medida daquilo ali, vendo até em questão de flashback de alguns, tá muito mais claro pra gente por causa do desenvolvimento, das apresentações, mas alguns, o flashback daquele momento bem pontual também deixa ainda mais claro que, pô, o elo, a motivação deles funciona. E isso me bateu completamente toda a apresentação que eu fiz aqui na crítica em relação a todo o trabalho do Stephen King. Então, o meu problema, tá, em relação a tudo isso, não é que ele não funciona. Pô, ele funciona demais, tá? Ele funciona demais, ele utiliza referência e ele funciona demais. Só que o filme ele consegue colocar de uma maneira que parece ter um eletrocardiograma na funcionalidade dos seus atos. Por exemplo, a apresentação do filme, ele funciona num tom. Quando chega na segunda parte do filme, no segundo ato, o desenvolvimento, onde é realmente onde a gente vê não só o looping temporal, tá? Ir acontecendo e acontecendo e acontecendo, mas também a relação entre o grupo, a relação entre cada um, e principalmente, né, a Asuka e o Takahiro ficando cada vez mais íntimos, ele muda um pouco o tom, assim. Então ele fica muito mais bobo, mais simples do que era o primeiro ato. E o terceiro ato é óbvio que eles iam modificar novamente. Ele entra muito mais na questão do drama e ele ia de novo entrar nessa questão do eletrocardiograma. E isso foi um ponto que me bateu bastante estranheza, assim. Porque o filme no segundo ato dele, ele perde muito peso, tá? Ele, sim, ele desenvolve, ele constrói, ele vai conseguindo colocar realmente, né, eles tentando de algum jeito ou de outro descobrir não só as partes né, do corpo da menina, mas também tentando descobrir o que está por trás de tudo aquilo, como que eles vão realmente tentar vencer o que está vencendo eles dia após dia, ou na verdade noite após noite. E esse eletrocardiograma, querendo ou não, assim, ele me deu uma estranheza, tá? É algo que eu não gostei, eu acho que
não precisava ter entrado tão de uma maneira mais pop para contar essa segunda parte, sendo que a primeira ele entra num tom muito mais sério, e no terceiro, aí sim, ele entra completamente no drama. Então, esse eletrocardiograma do filme foi a principal coisa, assim, que eu fiquei sabe, podia ter sido mais bem balanceado tudo que estava acontecendo dentro do filme ali. Mas, pô, vamos falar da questão do gênero de terror. Eles não têm tanta questão de expectativa, né? De criar esse suspense para que aconteça o terror. Ele vai direto pro terror e utiliza bastante o gore até, né? Bastante cenas mais fortes, bastante sangue, bastante tudo mais. E isso também, cara, ele tá muito bem feito dentro do filme, entendeu? Desde o começo ali, desde o primeiro momento onde eles já entram, né, na questão do looping temporal e começam realmente, né, as mortes ali, a gente já entende muito bem que esse filme vai utilizar o gore muito forte, ele vai realmente provocar muito mais essas cenas mais de um princípio ali de luta, de batalha, mas com as mortes acontecendo, do que provocar o suspense para criar uma tensão para chegar nesse aspecto ali da morte, né? E a gente deixa muito claro. E ele funciona, ele é bastante honesto, ele funciona bastante nesse aspecto ali. Ao mesmo tempo, algumas coisas, tá? Em relação, assim, a não conseguir entrar um pouco mais, tá? Nessa questão de suspense era algo que eu esperava, assim. Porque, pô, querendo ou não, aquele segundo ato ali do filme, da questão quando eles estão no loop temporal, e por filme ficar mais pop, ele ficar mais rápido, ele botar lá uma trilha sonora, tipo, aquele pop rock muito mais adolescente e tudo mais, para ir construindo aquilo lá com mais ritmo, ele tira um fator, por exemplo, logo no primeiro momento que eles têm o loop temporal, acorda no outro dia, logo já a Asuka já percebe o que está acontecendo e os outros já vão percebendo o que está acontecendo, eles não têm nenhum momento até que daí entra nessa questão do suspense, que daí também entra nessa questão da tensão, que é o princípio de tudo, é o começo de tudo. Eles não têm um grande estranhamento sobre o dia seguinte, que na verdade é o dia anterior, porque na verdade eles estão repetindo o dia. É resolvido muito rápido. É duas linhas de diálogo, é resolvido tudo mais, e esse estranhamento que poderia acontecer, toda essa versão que podia acontecer, na verdade ela não acontece. Na verdade ela já vai para uma aceitação, e uma aceitação gigante em relação ao grupo, e já vai para outros elementos, que é tudo aquilo que eu estava falando antes, em relação ao desenvolvimento das relações e desenvolvimento também de uma parte muito mais pop de como vai funcionar aquele segundo ato do filme ali. Então, sabe, eu queria ver um pouco mais de suspense, eu queria ver um pouco mais de tensão, assim. E galera, pô, o final, né, quando a gente já tem na questão lá do outro professor, que ele já tinha feito a busca do que tinha acontecido e tudo mais, eu comecei já a entender claramente que, a partir do momento que tivesse sim, né, uma derrota, né, do espírito maligno que está por trás de tudo aquilo lá, que realmente os amigos, né, iriam voltar. Porque no mesmo momento do filme a gente já tem, né, uma das personagens já fora de todo o contexto ali. E é basicamente o que acontece no final, né? E tem duas partes, né? Vamos falar da questão do final ali. Pô, o Takahiro, ele lembra? Cara, ele lembra, tá? Toda a questão do Bottom, o quanto que ela é significativa, e ela é muito bem colocada desde o começo do filme, quando o Takahiro deixa cair, a Asuka vê, mas na verdade é outra, a guria vai lá e entrega pro Takahiro e tudo mais, né? Quando ele entrega para ela, já fica um sinal claro que aquilo ali vai ser o elo que realmente vai conectar os dois pós os eventos que vão acontecer durante aquela noite lá. Pós, realmente, eles conseguirem encerrar o loop temporal. E é realmente o que acontece, mas não só entre eles. É que tá. Como se forma, né, o destino deles ali e o grupo novamente estar reunido para ser a comissão através daquele sorteio, a partir dali e a partir da sequência de fotos, né, que a gente começa a ver, por mais que ele vai voltando em elementos atrás do filme, a gente entende o quê? Pô, os personagens, a partir daquele momento, não só o Takahiro lembrou da Asuka, e a Asuka provavelmente já tinha toda essa lembrança, mas o grupo começou a se lembrar de tudo que eles viveram, né, em toda essa questão do loop temporal e tudo mais, e principalmente recriando toda essa conexão que eles tinham. Então, sim, existe sim essa lembrança, sim, é o que o filme apresenta pra gente ali. O grupo está realmente unido, por mais que, quando a gente tem o dia seguinte, né, a gente vê que os personagens estão completamente separados, acontecendo a mesma coisa, do bullying, do afastamento, da solidão, mesma coisa. Mas quando o grupo está lá reunido para formar essa comissão, tem aquele do Bottom, o Takahiro pega, ele lembra assim da Asuka, e o grupo se lembra assim por completo de tudo que eles viveram juntos, eles estão formando novamente esse grupo, como eles eram durante o looping temporal, eles reconstroem toda a situação. E galera, para quem não viu, vá até o final,
vá até o final, porque existe uma cena pós-créditos que deixa assim, ó, aberto, mas escancarado para ter uma sequência do filme, tá? E eu vou ter que falar agora, então, para quem não viu ainda, não quer pegar aqui em primeira mão já o comentário, assiste, depois volta aqui pra gente conversar. Tem uma parte ali que a gente volta lá, né, para a questão do poço. E quando a gente entra no poço, eu vejo, né, ali escancarado o quê? Pô, essa força toda demoníaca, ela está clara para o quê? Continuar se alimentando, que é basicamente isso que ela vai fazer. Ela vai continuar se alimentando. A gente vê o mesmo jornal, né, que eles tinham pego lá naquela primeira o dia posterior ali que eles estão já na questão do loop temporal, tentando entender quem era aquela garota que tinha sumido, não sei o que tinha acontecido com o corpo dela, não sei o que. O mesmo jornal. E nesse jornal a gente vê uma alteração na manchete e ao mesmo tempo a gente vê a alteração na foto, no nome, né, da que está desaparecida ali. Ou seja, vai voltar toda essa questão da, digamos assim, uh, tudo isso que o espírito maligno está fazendo ali, ele vai retornar, né? Então, a gente vai ter sim uma nova, cara, literalmente um novo momento onde o espírito vai de novo colocar jovens lá, tudo mais, para poder se alimentar nessa busca, tudo que tem que acontecer. Então fica escancarada pra gente ter uma sequência. E cara, pô, eu fico muito curioso para saber como é que seria uma sequência, se eles colocariam, por exemplo, daqui a pouco personagens novos, ou funcionariam, né, com os mesmos personagens de uma outra situação, eles tendo que novamente resolver o que estava acontecendo ali, seria muito interessante para ver, mas que fica escancarado pra gente ter uma sequência escancaradíssimo. Então, galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam de Remember, pra gente seguir conversando. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.